E Deus assim o fez, também o criou, para nós não nos entregarmos facilmente. Mas chega um momento que a dor deixa de ser suportável, que já não dá mais para suportar, já não dá mais para esconder, já não dá mais para dizer que está tudo bem. Quando alguém chega para você e a paz do Senhor, meu amado, está tudo bem contigo? Chega um momento que a dor ela fica insuportável. Um momento em que o corpo cansa, a alma sangra, a esperança parece que desaparece. Você já enfrentou isso? Quem aqui já tentou de tudo e nada funcionou? Mas tentou mesmo. Não, eu vou fazer isso e agora vai. Daqui a pouco não vai. Aí por você ser uma pessoa determinada, que acredita em Deus, você tenta novamente e não vai. Quem já orou, chorou, esperou e mesmo assim a dor continua. Você fala, meu Deus, não consegue sair não, essa dor insuportável. E quem já sentiu que as pessoas se afastam justamente quando você mais espera ou quando mais você precisa? Percebeu isso? Existem pessoas ao nosso lado que, dependendo da fase da vida que você esteja passando, elas desaparecem, elas somem. Justamente no momento que mais esperamos ou precisamos. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que chegou no limite máximo, já não tinha mais como esconder a sua própria dor. E eu coloquei um tema aqui, quando a dor ultrapassa o limite. Quando a dor ultrapassa o limite. A história desta mulher aqui, ela fez algo que mudou toda a história da vida dela. E eu quero profetizar que o que você vai fazer a partir de hoje vai mudar a sua história. Quem acredita nisso, irmão? Eu gostaria de chamar aqui o evangelista juntamente com seu filho, sua esposa. Eles vão contar um testemunho. Depois eu vou ler um texto base. Mas eu gostaria de que você glorificasse a Deus. Isso. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Esse testemunho que eu tenho que falar aqui, a igreja, é somente para aumentar cada vez a nossa fé, independente da situação que você se encontra, independente do setor financeiro que nós se encontramos, mas quando você crê nesse Jesus, que é Jesus que cura ainda, é um Jesus que liberta, é somente para nós aumentar cada vez a nossa fé. No mês de novembro, o meu filho Pedro Henrique foi diagnosticado com uma escoliose e um desvio na pelve, que ele tinha uma postura inadequada. Ele ficava sempre assim quando ele estava em pé. Ele não tinha condições de ficar assim, reto. Ele sempre deixava o joelho flexionado. E eu, por você trabalhar na área da saúde, eu sei as consequências que isso viriam para a vida dele. E o médico falou, e eu levei ele no ortopedista, e o médico falou, mãe, nós vamos ter que fazer fisioterapia, RPG. E nos momentos que ele se encontra, no mínimo aí é de 5 a 6 meses de tratamento, para a gente conseguir ver se vai alinhar. E ele sentia muitas dores nas costas, e ele só tem apenas 13 anos. E nesse intervalo eu já comecei a entrar em jejum e oração, porque eu falei, eu sirvo um Deus, eu sirvo um Jesus que ainda cura. E quando o médico falou naquele momento de 5 a 6 meses, eu não aceitei aquilo, eu não aceitei. Eu falei, doutor, aos olhos dos homens é 6 meses, mas o Deus que eu sirvo vai ser apenas essas 10 sessões que o senhor está me passando. Porque eu ainda tenho que obedecer os médicos aqui da terra.
Então, eu fiz as 10 sessões, só que desde a primeira sessão, eu já fui profetizando na vida dele a cura. Toda segunda-feira que eu atravessava aquela barca com ele, eu falei, você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Dia 6 de fevereiro, nós viemos um culto aqui na sede, e por sinal ele não queria vir, que ele estava muito cansado, estava estressado. Eu falei, não, nós vamos. E nós viemos. Quando nós entramos aqui, a palavra naquela noite era a palavra da mulher encurvada, 18 anos. Quando o apóstolo já mencionou a palavra, eu olhei para ele e falei assim, hoje você recebe a tua cura. Ele falou, amém. Eu falei, você vai receber a tua cura hoje, filho, eu tenho certeza. E o apóstolo naquela noite fez um ato profético. E quando ele falou assim, Jesus chama a primeira pessoa nesta noite, quem é que vai se apresentar para Jesus? O meu esposo já levantou ele e veio aqui na frente. Por ele ser novinho, o apóstolo até falou, nossa, mas você é tão jovem, o que acontece com você? Aí ele falou, é porque eu tenho escoliose. Ele, nossa, esse tão novinho, é o S do Senna. É o S do Senna. E naquela noite, eu já ali na cadeira, eu recebi a cura por ele. E eu creio que naquele dia o Senhor desceu para entregar a cura para ele. Mas nós tínhamos que terminar o tratamento para ter a comparação, né? Porque, como foi falado com o pastor semana passada, o testemunho tem que ser contado e mostrado, né? E aí terminamos a fisioterapia, já estávamos na sétima sessão, e quando nós retornamos ao médico em março, o médico pediu o raio-x atual, no dia da consulta, e ele tinha pedido para me levar o anterior. E ele tirou, e ele solicitando, eu falei, ele recebeu a cura, em nome do Senhor Jesus, eu sempre ali intercedendo pela cura dele. E o médico, quando viu o raio-x, ele olhou um e olhou o outro, do dia 26 de novembro e do dia 12 de março. E ele falou assim, olha, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas dessas 10 sessões de RPG, ele foi alinhado, a coluna dele e a pelve dele voltou ao normal. Então, aquilo para mim, igreja, eu olhei para ele e falei, você crê nesse Jesus que o papai e a mamãe você serve, filho? Porque eu não teria dinheiro para continuar 6 meses, porque cada 10 sessões é R$2.200. Eu não ia ter 6 meses para pagar esse tanto de dinheiro. Por isso que eu venho aqui nesta noite. Não importa a situação que você se encontra, não importa a situação financeira, se você serve esse Jesus com o coração reto a Ele, Ele cumpre a palavra dEle. E Ele honra o seu servo. E eu quero aqui agradecer a minha rica oportunidade. Amém? Mostra aí, Varão, mostra aí. O antes e o depois. Deixa eu perguntar. Pagaram alguma coisa para isso? Jesus, quando cura, irmão, é de graça, amém, irmão? Vendo este testemunho, aqui está o laudo e aqui estão os 2 raios-x a qual o pastor, o apóstolo fez o ato lá e mostrou, está lá no vídeo, ele fez um vídeo, são os mesmos, o antes e o depois. Quem quiser visualizar melhor, porque eu sei que aqui é difícil, quem quiser visualizar melhor, vai lá, busca lá e vocês vão presenciar a coluna do meu filho e a pélvica, a diferença a qual a minha esposa falou. Nós servimos um Deus que ainda cura, porque eu também recebi a cura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai lá.